bem-vindo a mais um programa Papo de Marketing, com a Comissão Especial de Marketing aqui do CRA-RJ. E hoje vamos falar sobre um tema que literalmente está no seu dia a dia, que são as mudanças na relação de consumo a partir da Covid-19, a partir da pandemia, a partir de tudo isso que a gente está vivendo desde o ano passado, desde março de 2020, e que mudou muita coisa no nosso cotidiano. E para falar sobre esse tema tão importante, para projetar um pouquinho do que pode acontecer daqui para frente, nós trouxemos os administradores Reinaldo Silva e Miguel Marum, que são membros aqui da Comissão de Marketing. Tudo bom, Reinaldo? Tudo bom, Miguel? Sejam muito bem-vindos. Tudo muito bom. Bem-vinda. Obrigado, é um prazer conversar com vocês. Bom, vamos começar fazendo um panorama, conceituando o nosso espectador, o nosso ouvinte, sobre como estão essas relações de consumo, sobre o que a gente está vivendo em relação a isso. Quem puder começar, somos todos ouvidos. Dizem desde os tempos passados que quando Maomé não vem à montanha, a montanha vem a Maomé. Então, o que acontece? A gente pensa muito sobre isso e tem visto que tem havido mudanças comportamentais extraordinárias. E as coisas estão mudando de uma maneira que fica difícil até de entender. Se o cliente não vai até ao consumidor total e que quer ser o consumidor, mas que é cliente, mas que está apavorado, aí o que está acontecendo? Houve exemplos impressionantes. Ontem mesmo eu vi uma reportagem em que se o cliente não vai até o bar vem até o cliente. De 40 kits que uma empresa começou a vender de drinks em São Paulo, ao final de um mês vendia 1.000. Em dezembro já vendia 5.000. E os preços variam até hoje de 130 a 1.300, melhor dizendo, 1.299. No começo era tudo muito simples. Hoje tem várias empresas. O Drink Royal Club é um dos vários paulistas. No Rio tem o carioca Mordomo Alfred, que já chegou a vender 3.000 litros mensais para individualização de pessoas de cerveja, de chopp. Vende até o CO2 já preparado para ele pôr em casa, adaptar lá os aparelhos e ter as suas cervejas na pressão. Hoje, eu não, por exemplo, não faço mais escrever pedidos para alguém e ficando lá digitando ou escrevendo à mão. Por quê? Porque hoje existem sites, existem links, como, sei lá, hortifruti, supermercados, em que você entra, você fala, ela escreve na hora, 1 hora depois você recebe o produto em casa. Quer dizer, grava uma mensagem, o link sozinho escreve e você vê tudo que está sendo escrito do que você falou e você recebe em casa no máximo 1 hora, não chega a 2. Isso desde pizza a supermercado, a roupas, tudo hoje vem na hora. Logicamente que nós já tínhamos no passado aquela pizza famosa que em 30 minutos, se não chegasse, não tinha nem que pagar. E aí deu os abusos todos. Mas hoje, curioso, hoje está diferente. Não é se não chegar, vai chegar. Você tem compras que você faz hoje em que você recebe em sites roupas, canecas, sei lá, o que você quiser, em um dia você recebe. Lógico, tem que ter cuidado, que há outras que você compra e só depois da compra é que você vê que vem da China, vai demorar 30 a 45 dias. Realmente, as coisas mudaram muito. Hoje você tem site que você entra, ele tira as tuas medidas por câmara, dá-te sugestão, você veste a roupa teoricamente
e 2, 3 dias depois entregam em tua casa. Quer dizer, as coisas mudaram muito. Se você hoje, por exemplo, tem carro elétrico, que ainda são poucos, mas se tem, você abastece de graça em vários shoppings. A vida das pessoas, elas sofreram grandes mudanças. O comportamento tiveram grandes transformações. A digitalização dos negócios e o uso de canais cresceram vertiginosamente. É preciso entender as demandas dos consumidores, acompanhar as evoluções comportamentais. Quem está fazendo isso está tranquilamente acompanhando as mudanças das relações de consumo desde o Covid-19. Temos mudanças constantes, tivemos várias, temos algumas para acontecer a curto, médio e longo prazo. O que mais vemos em todo o mundo são impactos da pandemia ligados à economia, à saúde e aos familiares. Reparem, não é a doença, é a saúde. Isso é uma mudança comportamental séria. Paralelamente, surgem os impactos sociais, com a sua comunidade, a comunidade dos demais e, logicamente, as condições financeiras. Preocupam demais com a manutenção dos seus empregos e o terror, o espectro do desemprego. Home office, isso já está assimilado. Reorganizam-se espaços, reorganizam-se famílias, reorganizam-se os afastamentos e os confinamentos, enfim, em todos os ambientes. Toda esta pandemia gerou crises que fizeram mudar hábitos, tempos, prioridades, consumo e tudo mais. E vão continuar mudando. Eu compactuo com você em algumas coisas, né? Pós-pandemia, eu acho que a gente vai ter uma readaptação de algumas atividades, principalmente do trabalho. Sim. Eu acho que a grande revolução aí vai ser no trabalho. Coisas que não eram muito bem aceitas na maioria das empresas, como o trabalho em casa, né? Home office. Hoje, eu acho que na maioria dos casos, chegou-se à conclusão que sai muito melhor para a empresa o funcionário em casa, porque ele produz mais, não se desgasta com o transporte, com os riscos, né, de andar na rua. O custo para a empresa é muito menor. Em relação ao comércio, né, eu vejo algumas coisas que poderão ser mudadas, mas eu acho que as pessoas gostam de andar, de passear, ir a um shopping, né, experimentar uma roupa, um sapato. Então, deve ter, né, ou melhor, deve ser mantido uma venda significativa pelos sites, compras coletivas, né? Mas também deve ser mantido boa parte da venda presencial. Né? Justamente por isso, para você poder experimentar, para você poder sair à rua, né? Conversar com alguém, aquela coisa toda. Então, isso é importante. E essas mudanças todas mostram claramente que muitas empresas não estavam e não se prepararam para tudo isso, né? Em termos de oferta de trabalho, de oferta de produto e de serviço. Quem saiu na frente, quem se preparou, está navegando tranquilamente, sem problema nenhum. Mas muita empresa ficou no caminho. A grande questão que eu tenho, e que vejo, né, em alguns shoppings, que são muitas lojas fechadas, né, o que será feito, porque não interessa ao shopping loja fechada. Então, o que será feito pelos empresários, os grandes empresários, né, em relação a isso? De que forma que eles vão otimizar a volta dos comerciantes e, consequentemente, dos consumidores? Essa é a minha grande pergunta. Gostaria muito que passasse a não cobrar estacionamento como uma forma de... É uma opção.
É uma boa opção. Porque, Érica, na verdade, né, o estacionamento começou a ser cobrado em shopping porque todos os danos causados nos veículos, né, o shopping é obrigado a pagar. Então você tem um seguro aí, mas o seguro, o custo do monitoramento físico eletrônico do shopping é muito abaixo do que nos cobram, né? Então os empresários descobriram que o estacionamento é um grande provedor de dinheiro. Então o que eu vejo, né? Acredito que os grandes empresários devem estar trabalhando no sentido de resgatar o lojista e, por consequência, o consumidor. Então você vai ter que ter atrativos, e o atrativo, um deles pode ser estacionamento, e até porque o Uber já tinha quebrado isso. Às vezes você faz as contas, se você for ao cinema, for fazer um jantar, um almoço, botar na ponta do lápis combustível, desgaste do carro e valor de estacionamento, às vezes é melhor de Uber. Então, essas mudanças que já vinham acontecendo antes da pandemia vão ser aceleradas pós-pandemia. Entendeu? É assim que eu percebo. Verdade. Vocês dois citaram a questão da personalização do consumo. E, Reinaldo, eu adorei o Mordomo Alfred. Adorei esse nome. Achei, assim, super criativo. Adorei. E vocês citaram essa questão da personalização do consumo, né? Você escolher exatamente o que você quer, você receber a dica do que você quer, né? E esse é o caminho, esse é um dos caminhos que o marketing, né, que o comércio, né, que o consumo vai seguir nesse pós-pandemia. O que vocês acham sobre isso? Bom, eu diria para você o seguinte: por um lado, eu estou plenamente achando que você está certíssima ao pensar na personalização. Agora, há coisas que mudam o comportamento até daquilo que a gente pensa. Hoje, por exemplo, nós temos uma incidência muito grande no aspecto de higiene pessoal, limpeza. Há um medo tremendo. Cada vez mais se cozinha em casa. Você visita menos a loja física, como o Miguel disse, tem que haver ajustes, tem, mas há um ajuste maior, que é evitar andar na rua, conviver com os outros, etc. Está-se gastando muito menos, mais nos itens essenciais, mas está-se gastando menos. Está-se cuidando melhor da casa, porque se fica mais tempo em casa. Está-se comprando muito o essencial, o essencial. Compra-se menos vezes, as compras são menos frequentes. Havia um empurrão que nos era dado, vai para o shopping. Hoje foge muito dos shoppings ainda, né? Embora já comece a haver uma mudança de pensamento, não diria já de posicionamento, mas começa a haver gradativamente, mais de 50% das pessoas reconhecem que reduziram compras em lojas. Aumentaram as compras pela internet, mais de 40%. E passam até a comprar outras marcas e apoiar negócios locais, negócios de bairro, negócios perto. Tudo isto são rotinas em que tenta-se hoje, tem-se um comportamento em que tem uma questão de saúde tem que ser alcançada. Por meio de vacina. Vacina, já se pensou que 50% não ia querer ou mais, já se pensou que iria aumentar para talvez 60%, 70%, hoje se fala em mais de 90%, buscam a vacina como sendo a solução para resolver os problemas. Comprar no mercado, supermercado ou em lojas está desconfortável. Por quê? Não tratam bem? Tratam, mas a gente fica olhando para os lados demais. E isso nos tira a condição de saber o que está acontecendo.
Ir a um salão de cabeleireiro era um negócio rotineiro, muita gente ia toda fim de semana lá. Mudou muito. Comprar em lojas de roupas também está mudando. Comer em restaurante era diário, hoje não é. Viajar de avião era um negócio tremendo. Eu cheguei a ir a São Paulo 3 vezes no mesmo dia de avião para reuniões que foram marcadas em cima da hora, quando eu já tinha voltado. Ora, isso tudo mudou. Mudou. Isso, o local de trabalho era algo muito sério. Hoje você trabalha na Europa e está em casa, quer dizer, porque o teu acesso de home office, etc., é totalmente diferente do que era no passado. Há muitas preocupações e expectativas. Muitos brasileiros ainda olham que a vida foi alterada, mas logo vai voltar. Não. Para mim, ela vai voltar mais assíduo daqui a um ano, tá? Ano que vem, final do ano que vem, mas não voltar com a mesma mentalidade. Não vai voltar com as mesmas preocupações. Nós iremos voltar cada vez mais preocupados com família, saúde física e mental, com as finanças. Né? É preciso repensar, pensar e repensar e replanejar o futuro. Para mim, aumentarão muito a importância custo-benefício. E todo mundo diz que vai reduzir as despesas. E, logicamente, acredita-se que o comportamento voltará a uma normalização, não nos padrões de antigamente, mas a uma normalização no período de 12 meses aproximadamente. Gostaria de complementar, Miguel? Sim. Eu vejo assim, a diminuição de compras, né, é um reflexo também de uma estagflação, né? Nós estamos num período recessivo, a Covid nos trouxe uma recessão e gerada por uma inflação. Você tem aumentos de alimentos, né? Como, por exemplo, carne. Agora vamos entrar na entre-safra da carne, do leite, né? E seus derivados, gás, combustíveis, né? Então isso gera um peso maior no consumidor, principalmente de baixa renda, e consequentemente você também tem menos consumo. Menos consumo, pandemia, mais gente desempregada. Vários estabelecimentos fechando, isso reflete também na indústria. Então, o grande X da questão é como revitalizar essa economia. De que forma eu posso reaquecer a economia daqui a pouco. Porque daqui, eu acho que uns 3 meses, uma boa parte da população já vai estar vacinada. Né? Infelizmente, muitos não voltaram para a segunda dose, é um problema de consciência de cada um. Né? Tem gente reticente a tomar a vacina A, B ou C, ou de tomar qualquer vacina, esse é um problema sério, que envolve também cada um. Né? Mas a gente tem que pensar no todo. O que a prefeitura fez com as suas cobranças de impostos para facilitar a vida de um comerciante ou da própria população? Que eu saiba nada. O que o governo do estado fez para facilitar a vida das pessoas físicas e jurídicas em termos da pandemia? Que eu saiba nada. O que o governo federal fez? Que eu saiba, apenas empurrou o prazo do pagamento, né, de declaração de imposto de renda e de algumas cobranças. Então, os governos, de uma forma geral, que eu saiba, não fizeram quase nada para ajudar isso. Só que deram um tiro no pé. Porque quanto menos pessoas consumindo, mais desemprego, menos impostos. Você tem que pensar hoje e agir para ter sucesso na frente, coisa que não foi feita. Então não adianta a gente só
pensar em empresários e comerciantes, não. A gente tem que ver qual é o papel do governo nisso. Que ajuda que foi dada aos pequenos empresários, que não tinham capital de giro, não tinham dinheiro. Que financiamentos que foram feitos com juros mais, digamos assim, baixos para esse tipo de pessoas, né? Porque a grande população sente mais isso, né? Então, eu não gosto de polarizar a política. Eu acho que o erro é de todos, né? Então, eu coloco todos os governantes no mesmo barco nessa história. Infelizmente, estão jogando para a torcida, né? Muita demagogia de várias partes. Mas eu pergunto, houve algum projeto de verbas, desvio de verbas públicas, câmaras, senados, etc., para ajudar a população? Eu não sei, eu desconheço. Isso seria importante, muito importante para injetar dinheiro nessa economia. Então, o problema maior para mim, né, da Covid em termos econômicos, tá, mostra claramente que não se pensou e não se fez muito, né, para o pós-Covid. Não se fez. Infelizmente, não se fez. E isso é bem generalizado, né? Eu queria perguntar para vocês, quais vocês acham que devem ser os principais comportamentos ou estratégias a serem adotadas pelos profissionais de marketing agora, nesse momento que a gente está vivendo, e no futuro, em relação a essa questão do consumo? É preciso ter um outro olhar? Como vocês veem o trabalho do profissional nesse aspecto? Olha, eu diria para você o seguinte, Érica. Eu acho que o olhar do marketing hoje, ele tem que ser muito em olhar o comportamento do consumidor, tá? Não adianta a gente fazer programas maravilhosos se a gente não estiver acompanhando. Hoje nós sabemos que mais de 72% declaram que a sua situação financeira vai melhorar dentro de 12 meses. A nossa grande faixa de produção das pessoas que estão economicamente ativas, elas acreditam que durante os próximos 12 meses haverá uma melhora para elas. Ok. Apenas 8% dizem que não acreditam que vai nada melhorar, tá? Então, todo mundo, a grande maioria, mais de 60%, acredita que vai melhorar daqui para frente. E dizem até que pretendem, com essa melhora que acreditam, que é econômica, etc., que vão consumir mais, só que com mais cuidado, mais baseado em produtos sustentáveis, mais preocupados em consumir vegetais. Por exemplo, os vegetais que todo mundo teve uma certa corrida, eles, sem dúvida, eles aumentaram o consumo, mas agora se questiona que é melhor comprar legumes, vegetais, etc., embalados, não de manuseio das pessoas. Então, são comportamentos, alimentos frescos, mas dentro de algum tipo de embalagem que não tenham a possibilidade de ser tocados pelos outros. Há uma preocupação com isso, né? Os alimentos congelados já tinham uma tendência e hoje espera-se que haja um aumento ainda maior no consumo. Então, o que eu acho? Eu acho que o marketing tem que estar muito voltado para estas coisas. O marketing tem que se preocupar de sobremaneira, por exemplo, com alimentos frescos, mas tem que ser mais cuidados. Tem que se preocupar com produtos do lar, higiene doméstica, mas também gastando, sabendo que vai se gastar um pouco mais, mas que vai haver uma necessidade de adaptação àquilo que as pessoas querem e àquilo que elas estão pensando hoje em dia. Vai haver um consumo maior de produtos para o lar, porque nós estamos ficando muito mais tempo no lar e ninguém pensa que isso vai acabar e vai todo mundo para a rua. Vai ter gente que vai para a rua, óbvio, todos nós vamos aumentar o nosso uso da rua, mas
com mais restrições, tá? Férias, feriados vão ser muito mais aproveitados, porque há uma carência tremenda, tá? Só que com muito mais segurança. Outra coisa que vai aumentar cada vez mais é os suprimentos pets, né, de animais, porque hoje eles são os grandes amigos que temos nas nossas casas. Serviços pessoais, isso aí é óbvio que vai aumentar, e haverá, como é que nós entendemos? Vai haver um aumento ou vai haver uma queda na renda? Olha, hoje as pesquisas dizem que 36% dizem que a renda vai se manter, aquilo que eles têm hoje de ganho, só 36%. Mais de 35% dizem que reduziram a renda em até 50% e mais. 30%, 28% ou 30%, dizem que reduziram as suas rendas 25%. 1% diz que aumentou a renda. Isso deve ter sido o Miguel e a Érica. Eu não consegui. Mas a maioria ainda, não muito maior, mas 36%, 38%, não chega a 40%, diz que conseguiu manter a renda. Ora, manter a renda hoje é a grande necessidade dos entrevistados, porque o luxo, por exemplo, ele perdeu, ele é menos importante para 60% da população. O que é que significa isso? Que as marcas caríssimas estão fechando as portas. E nós sabemos, infelizmente, que é uma realidade. Então, nós temos que conseguir, de alguma maneira, nos adequar a esse comportamento. O marketing vai ter que trabalhar mais diretamente com as pessoas. O online, ele vai ser muito mais. As compras do online vão aumentar cada vez mais. E a disponibilidade por produtos, elas estão chegando para atender. Vai contar o preço, vai contar se é saudável ou não, vai contar a qualidade do serviço que esse produto presta, vai contar a disponibilidade de entrega. Ninguém mais espera 2 semanas, 3 semanas para receber. É preciso ter os produtos disponíveis e hoje nós ficamos estupefactos de ver que lojas departamentais estão vendendo alimentos e tudo mais e entregando em 1 hora. Quer dizer, está havendo por trás da fachada do que nós vemos, está havendo uma combinação e disponibilidade de produtos muito importante. A sustentabilidade, é lógico, a origem local também está se dando preferência, aos orgânicos, enfim. Essa é a tendência que eu vejo para os próximos 12 meses e que deverá ser reproduzida para até 5 anos. Bom, Érica, eu tenho uma visão com algumas coisas diferentes em relação ao nosso colega Reinaldo, né? Eu acho que no marketing está preso a 2 pilares importantes. Primeiro, a transparência e respeito. O que eu falo com isso? Né? Você não tentar iludir o consumidor. E aí entra, por exemplo, algo já falado aqui várias vezes, até por mim, que é a maquiagem do produto, né? Semana passada eu comprei um chocolate que a barra já está com 85 gramas, né? Ao longo dos anos ela fez dieta, foi com spa, né? Então a barra saiu de 200, já está com 85 gramas. Uma vitamina que o meu filho toma já baixou a quantidade do produto na lata. Aí eu liguei, porque eu não estava achando o produto nas farmácias, liguei para a empresa, né? Gente, o atendimento foi assim, pífio. Estou falando de uma grande empresa da área farmacêutica, estou falando do botequim da esquina, né? Eu até me assustei, porque eu já liguei para outras empresas e na hora pegava o meu CEP e imediatamente me diziam que tinha um produto maquiado na minha casa, alguma coisa assim, né? Quer dizer, então, fica claro que alguns estão trabalhando muito bem e vão cada vez mais trabalhar muito bem para atender a minha necessidade, né? Porque se eu ligo para uma empresa para saber
onde está o produto dela que eu não estou achando, que maravilha, né? Tem que ser colocado no colo. Inclusive, eu já recebi produto de graça de uma empresa que eu liguei para dizer que eu não estava achando o produto. Em compensação, né, você vai em outros lugares e você tem um super atendimento de um funcionário, né, ou da empresa ou da rede. Quer dizer, então, eu acho que ainda está muito atrelado ao que fazer em termos de negócio, né, o que eu vou oferecer efetivamente de forma clara e transparente para o meu consumidor. Exemplo, né? Você vai em vários lugares, as fotos dos pratos de comida são lindos, né? A realidade é outra. Tá? Tratá-lo de forma educada, gentil, amigável, né? Aquela empatia é muito importante. Isso é por telefone, isso pode ser por zap, pessoalmente. Quer dizer, talvez eu acho que o desafio maior é trabalhar nas outras formas de venda, de contato com o cliente, que é zap, que mais está se usando hoje, né? Apesar que muita empresa ainda trabalha com a Message, né? Mas o Zap está imperando nessa relação. Tá? Então, acho que é essa adaptação, somada ao que eu já falei, que vai fazer a diferença. Miguel, eu acho que você falou coisas aí bastante importantes, sem dúvida alguma. Eu acho que você está certo, mas para mim, me parece que o maior foco hoje, a tendência, dentro daquilo que você falou, é o atendimento, indiscutivelmente, é o atendimento. Há alguns anos atrás me pediram uma definição de marketing, eu falei 3 vezes a palavra atendimento e trabalhei 2 horas em cima disso. Realmente, eu acho que o atendimento é tão importante que hoje as pessoas já estão aceitando pagar um pouco mais caro porque são bem atendidos com produtos de qualidade. Então, o marketing tem que ir em cima de atendimento, tem que ir em cima de qualidade, tem que, de alguma maneira, tem que ir em cima de produtos sustentáveis, porque eles aceitam pagar mais desde o momento que a gente comprova que tem qualidade, que o produto atende, porque o nosso padrão de qualidade mudou por causa da doença que é a saúde para nós, por causa da saúde, tudo mudou no nosso padrão de qualidade, né? Então, logicamente, que a gente quer discutir a ética, a qualidade, a sustentabilidade, a responsabilidade social, a segurança financeira, a transparência, o serviço, o tempo, a flexibilidade, a conveniência também é algo que hoje vai ser, já está sendo super discutido, que é o que os consumidores vão valorizar dentro de 5 anos. No próximo ano, eles já estarão acreditando muito mais. Agora, a autenticidade e a honestidade se projeta para os próximos 5 anos com um diferencial de 20% sobre os outros itens. Quer dizer, é o atendimento, não é? É a qualidade, é o endosso, quer dizer, e as publicidades. As publicidades, elas, curiosamente, as tradicionais, ok, vão ser ótimas, mas não é isso que vai detonar o comportamento. Fala-se, por exemplo, no lado oriental do mundo, o boca a boca tem uma importância muito maior do que tem conosco. Aqui já começa também a ser muito importante o boca a boca. Para os brasileiros ainda é um percentual pequeno, não chega a 35%. Mas a tendência é chegar aos níveis que chegam da Europa e do Oriente em até 60%. Então, isso é uma transparência que precisa que os consumidores tenham efetivamente o reconhecimento da honestidade, da autenticidade, rotulagem claras, que você falou muito nesse negócio até de embalagens que diminui todo dia, elas conseguem um processo de spa que eu não consigo, quer dizer, elas emagrecem com uma velocidade tremenda, mas enfim, a garantia da origem, hoje a gente quer saber de onde vem, isso são coisas muito interessantes.
a garantia da ética. Gente, outra coisa que vai mudar radicalmente, já está mudando. Antigamente você andava com um monte de dinheiro no bolso. Hoje você usa muito menos o dinheiro vivo. E todo mundo hoje já diz que ano que vem 46% vão usar muito menos o dinheiro vivo. Gente, isso é impressionante. Você não paga nada, até o estacionamento, né, quando temos que pagar, que é um absurdo, a gente paga com o cartão digital. Às vezes tem o cartão, através do celular mesmo, já dá para pagar. Através do celular, nem enfia mais, chega perto e resolve o problema. Então, todo mundo acha que como é que chama? As transações financeiras, elas vão ser cada vez mais online. Agora, online, não tendo que abrir computador, é chegar perto já está feita a transação. Quer dizer, isso é importantíssimo. Isso vai fazer o quê? Poupar mais, é óbvio que sim. Então, o futuro, na minha visão, ele já começa a se delinear. Agora, ela está voltando a conceitos que os nossos avós, os nossos pais falavam, de honestidade, etc, etc. Só que nós hoje estamos exigindo isso já do mercado. Nós começamos a exigir. E não é só a classe mais alta, é todas as classes, de alguma maneira, porque os hábitos de consumo foram mudados, houve um achatamento, todos nós sabemos, de pobreza, etc., mas achatamento não da pobreza, aumentou a pobreza, a miséria, mas as pessoas passam-se a sentir hoje mais otimistas, acreditando na vacina. A vacina é algo que hoje é a grande solução. E, graças a Deus, estamos vendo até bate-papos entre governadores, um dizendo que já fez, não sei o que, vai fazer, o outro dizendo que eu vou fazer na frente, o outro, ótimo, maravilha. Quer dizer, isto está crescendo. Quer dizer, quando governadores falavam, era para se espezinharem uns aos outros, para se agredirem. Hoje estão tentando conviver. Então, gente, isso tudo está mudando. A comunidade passou a ser todos nós. A comunidade que era chamada as favelas, nós somos a comunidade e estamos respeitando muito mais aqueles que têm menos garantias financeiras e físicas para viver. Hoje em dia, ninguém viaja de avião praticamente, né? Eu mesmo estou querendo viajar há 2 anos, estou quietinho, mas eu já estou programando, quem sabe, depois do segundo semestre do ano que vem, eu quero ver se eu vou fazer uma viagem que eu tenho que fazer. Então, as pessoas se sentem mais confortáveis, embora para os próximos 12 meses, não é para agora. As pessoas querem frequentar shows, espetáculos musicais. Houve um crescimento vertiginoso das pessoas na música, né? A gente passou a escutar música muito melhor. Então, isso tudo é uma perspectiva e uma expectativa de que, com os protocolos de segurança no pós-Covid, as atividades, essas sim, retornem, não é a normalidade, é a um normal muito mais evoluído do que aquilo que nós tínhamos no passado. Então, eu não gosto do termo normalidade, porque, para mim, a normalidade não vai voltar. Mas eu acho que daqui a 12 meses o brasileiro estará visitando, frequentando bares, estará indo a shoppings. Agora, não com o mesmo necessidade que se ia, quase que era a única opção. E hoje estão surgindo outras opções. Esse é o pensamento que eu tenho, assim, genericamente. Acho também que o pessoal que está desempregado aumentou muito a esperança de que voltem a trabalhar no próximo ano. Isso é muito interessante. Logicamente que eu não estou tão otimista quanto eles no início ainda do ano, né? Mas eu acredito que nos próximos 12 meses deverá o pessoal ir trabalhar mais, ir ao supermercado, fazer consultas, visitar shopping centers. Então, é tudo uma questão de meses. Agora, com outro tipo de apelo para que as pessoas consumam nesses locais, tá? Essa é a minha visão, assim. E vai se consumir mais no pequeno varejo do seu bairro, das suas redondezas. As grandes lojas, vocês sabem, estão acabando mesmo, né? É verdade.
Bom, e para a gente fechar esse papo de marketing, né? A gente já falou de passado, de presente, de futuro, né? E para a gente fechar, eu queria umas considerações finais de vocês, né? Sobre o que o estudante, o que o profissional vai ficar atento, uma dica, né? De como eles podem ficar atentos a essa nova normalidade, como citou o Reinaldo. Começa por mim? Oh, meu Deus! O estudante, eu que fui professor há quase 40 anos, né, da UFRJ, eu digo para você o seguinte: o estudante mudou radicalmente. Antigamente, nos tempos dos nossos avós, os professores formavam os alunos. Hoje, nós apenas informamos. Nós disponibilizamos as informações e eles crescem, e crescem muito mais rápido do que aquilo que nós crescemos a nível do conhecimento. Então, nós precisamos de trabalhar essas informações que o Miguel apresentou, que eu apresentei, e que outros estão apresentando, para que aumente as frequências da troca de informações. É tipo bankline, quer dizer, tem que haver o banco está online, nós temos que estar online com os nossos alunos para poder mostrar a digitalização dos novos mercados e dos novos comportamentos. Se nós conseguirmos passar isso, não é enfiar teoria só em cima deles, eles têm que conhecer, eles têm que buscar, mas eles precisam de analisar o comportamento atual do consumidor. Para o aluno de marketing, eu digo, esteja ligadão no comportamento e nas mudanças, e faça questão de seguir, e faça questão de consultar universidades nacionais e estrangeiras que disponibilizam muitas informações, e desejar muito boa sorte. E parabéns para você, tá, menina? Bom, Érico, o recado que eu tenho para o estudante ele tem toda a informação na palma da mão. Hoje você tem um mundo na palma da mão. Infelizmente, apesar disso, a maioria não sabe utilizar o mundo na palma da mão. Você observa que as pessoas usam o celular para Zap, Face, Instagram, mas não usam para pesquisa, para acompanhar o que está acontecendo no mercado. Então, eu acho que o jovem que estiver mais antenado isso que está acontecendo, consiga entender o que vai acontecer, o que pode acontecer, se prepare para esses cenários, que tenha, digamos assim, uma capacidade de ser proativo, usar isso a seu favor, sabendo que pode quebrar cara algumas vezes, mas todo o empresário de sucesso quebrou a cara e aprendeu quando quebrou a cara, né? Eu acho que o caminho é esse. O que uma instituição de ensino ensina, né? O conhecimento que é passado pelo professor, talvez hoje seja mais em saber aplicar na prática de uma forma mais dinâmica o que acontece, saber interpretar as coisas. Então, o caminho que eu vejo é esse. Essa é a diferença, tá? Só para eu pegar um gancho do que o Reinaldo falou assim, anteriormente, eu me lembrei agora, né, da questão de atendimento. Há muitos anos atrás, vou ver que você nem era nascida, existia um supermercado chamado Bom Marché, que era de grife das sendas, né? E eu fui lá, na loja da Barra, comprar um videocassete. Estava em oferta. Em resumo, não tinha, mas eu fui tão bem atendido pelo vendedor, que eu fiz questão de ligar para o saque e elogiar. Sabe qual foi a pergunta que a mulher do saque fez para mim? Mas o senhor não comprou o vídeo? Eu disse, não, mas eu não comprei porque não tinha. Mas independente disso, o rapaz que me atendeu é muito bom. Quer dizer, a própria empresa não trabalhava, ou era a funcionária do saque, né? Essa cultura de entender isso. Com toda a tecnologia que a gente tem, toda, o mais importante está nesse primeiro contato, né? Que é chamado de a hora da verdade. É isso. Verdade. Bom,
Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no Papo de Marketing. Sempre muito bom falar sobre isso, porque eu acho que falar sobre consumo deixa uma reflexão, né? Não é um bate-papo que acaba aqui, vai deixar uma reflexão na minha cabeça, na de vocês, e tenho certeza de todos que nos viram e nos ouviram. Muito obrigada, Miguel. Muito obrigada, Reinaldo. E vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabem, sempre novidade, sempre em cima do lance, é aqui no Papo de Marketing. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.